Bem-vindo ao estudo de doutrina. O tema de hoje é a revelação geral de Deus. Nós temos observado que esse tema é extremamente importante porque Deus se revela usando a criação, usando a sua palavra, usando vários meios, e se Deus não se revelasse, nós jamais o conheceríamos. Razão pela qual a humanidade coleciona um histórico de absurdos, de práticas loucas, né? Porque é próprio do ser humano reconhecer que existe um Criador, e é próprio também, faz parte da sua natureza querer conhecê-lo e servi-lo, adorá-lo, mas com suas corrupções, as suas cegueiras, o ser humano então termina adorando qualquer coisa que imagina e entende por Deus, e por isso nós temos práticas onde cada um, exercendo a sua própria fé, diferencia, né, achando que o Deus é isso aqui, não é aquele, não é aquele outro. E as loucuras e os absurdos cada vez mais aumentam ao longo da história, e até entre aqueles que Deus, para quem Deus se deixou ser conhecido por uma revelação especial da sua palavra, ou mesmo pela clareza da revelação geral, confundem, e se Deus não se revela, corrompem a revelação que Deus fez de si mesmo e bagunçam tudo, e mesmo com privilégios que outros não tiveram, não conhecem a Deus. Então, a revelação geral de Deus é um tema importante para nos examinar, a revelação geral e especial, né? O tema, a revelação de Deus, é importante para nos examinar e ver se estamos na verdadeira fé. A Bíblia sempre exorta a fazermos isso, né? Vermos se o Deus que conhecemos é o Deus que se revelou como ele se revela de fato, ou é uma caricatura do que Deus se revelou de si mesmo, e então estamos adorando essa caricatura ao invés de adorar o próprio Deus. Então a revelação geral mostra, admite, né, que Deus voluntariamente escolhe se fazer ser conhecido para o ser humano de alguma forma, de uma forma ou de outra, e que não podemos atribuir o conhecimento de Deus a nós mesmos, a nossa própria descoberta, investigação ou reflexão. Se o conhecimento de Deus não fosse dado a nós, jamais conseguiríamos esse conhecimento. Com a natureza é diferente, ou seja, ela pode ser explorada e conhecida porque Deus deu ao homem essa capacidade e autoridade. O homem é superior à natureza, por isso que ele pode submetê-la a investigações, a pesquisas, né? Até pesquisas de laboratório e tudo mais. Mas Deus não é assim, né? Quem imagina que Deus cabe na mente humana ou então em pesquisas de laboratório é como alguém tentando medir a água de todos os oceanos, de todo o planeta, por fazê-las passarem pelo funil, né? Um funil. Então é uma loucura. O homem pode pesquisar a natureza porque ele é superior a ela. No entanto, à medida que o homem avança no conhecimento da natureza, se aproxima de mistérios a respeito dos quais ele admite que é impossível explicar. Então, a sensatez conclui: não sabemos e nunca saberemos. E essa é a postura correta, né? Mesmo com a investigação de algo que é pesquisável. Se o ser humano é limitado para explicar os mistérios sobre a natureza inanimada, quanto mais sobre a natureza animada e racional. Como explicar, por exemplo, o espírito dos seres vivos? Como explicar os pensamentos que nos dirigem e nos guiam? Como explicar a vida, a consciência, o sentimento e a percepção, o entendimento e razão, o desejo e vontade? O estudo sobre esses temas deve ser com respeito por suas estruturas e seus mistérios. E nós devemos reconhecer, eu não consigo explicar a origem do sonho, né? Às vezes uma palavra muito burra, né? Perdão pela palavra, mas uma palavra muito medíocre, como, por exemplo, dizer bem assim, prove que Deus existe. As pessoas passam a ideia de que, eu já provei que Deus não existe com essa pergunta, e a arrogância humana siga se enche, né? Mas isso é uma pergunta, por exemplo, prove que o meu pensamento existe. A pessoa não prova. Prove qual pensamento eu estou tendo agora. Eu estou dizendo que tem um tal, prove. Ou prove o pensamento que você está dizendo que está tendo agora. Não tem como provar pensamentos, né? Não passa por pesquisa de laboratórios, é impossível. Mas isso não significa que eu não estou pensando, ou tenha esse ou aquele pensamento, né? Os sonhos, enfim. Agora,
Se o ser humano é limitado para desvendar os mistérios da criatura, considere ele conseguir estudar Deus e desvendar todos os mistérios a seu respeito. Porque até para conhecer o próximo, dependemos do que a outra pessoa escolhe revelar de si mesmo. Sabemos que embora não tenhamos controle absoluto para esconder tudo a nosso respeito, temos essa capacidade de esconder. E nosso conhecimento do próximo depende de suas expressões voluntárias e involuntárias que o revelam, seja por sua vida, suas palavras ou suas ações, né? Somente com essa consciência, então, podemos entender corretamente quais são as condições necessárias para termos o conhecimento de Deus. Deus, primeiramente, é absolutamente independente e perfeitamente soberano, não é? Não depende em nenhum aspecto de nós, mas nós é que dependemos absolutamente dele, tanto no natural quanto no racional, espiritual e moral. Portanto, é impossível fazermos dele o objeto de nosso estudo e reflexão. Não podemos buscá-lo, exceto se ele se der a nós. Além disso, Deus é invisível e habita em luz inacessível, de forma que nenhum homem o viu, nem pode lhe ver. Se ele se mantém oculto, a criatura não pode conhecê-lo. Por último, Deus é o Todo-Poderoso, ou seja, ele controla todas as criaturas, mas tem a si mesmo em perfeito controle. Logo, Deus se revela apenas na medida em que ele deseja e apenas porque ele quer. Não pode haver algo como uma manifestação involuntária de Deus acontecendo fora da esfera da sua consciência e liberdade. Isso não acontece. Isso acontece conosco. Às vezes a gente toma um susto, né? E tem aqueles movimentos indesejados, etc. Mas isso não acontece com Deus. É sobre, então, essa autoexpressão de Deus que denominamos revelação. Portanto, a criação, Adão e Eva, o Éden, a queda, o governo de Deus de todas as coisas, Israel e suas leis, a palavra, o envio de Cristo, a igreja e os meios de graça são formas pelas quais a revelação de Deus vem até nós. Por isso, podemos dizer que tudo que existe e acontece pode e deve nos levar ao conhecimento de Deus. Essa é a vida eterna, como está lá em João 17,3, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus escolheu, então, duas formas de revelação, como eu já adiantei, a geral e a especial. A geral apenas revela que existe um Criador que é eterno e divino. E a especial revela a vontade de Deus, o que Deus é, o que devemos crer sobre Deus e o que Deus requer do homem, como tudo começou, quem somos, de onde vimos e para onde iremos, etc. Então, essas são as duas formas de revelação de Deus. Essas revelações têm as seguintes características. Primeiro, essa revelação vem do próprio Deus agindo em sua liberdade. Deus tem autoconsciência e autoconhecimento, por isso é um ser pessoal e se revela, e por isso o ser humano compartilha de autoconsciência e autoconhecimento semelhantes ao de Deus. Ou seja, o ser humano também é pessoal. Se alguém nega que Deus seja pessoal e que somente o ser humano tenha autoconsciência e autoconhecimento, coloca o homem no lugar de Deus, mas em Mateus 11, 27, lemos que Deus pode se revelar a nós, né? Deus pode. Segundo, toda a revelação que procede de Deus é autorrevelação. Deus é a origem e o conteúdo da sua revelação, né? Então, a primeira característica é que essa revelação vem do próprio Deus, agindo em sua liberdade, e a segunda é essa, que toda revelação que procede de Deus é autorrevelação, ou seja, Deus é a origem e o conteúdo dela, né? Em João 17,6 e 1,18, lemos que Jesus revelou a Deus para os homens, mas isso também é verdade nas obras de Deus e na natureza, né? Na graça, na criação e na regeneração. Contudo, devemos saber que, mesmo que a revelação seja rica em seu conteúdo, ela não é o autoconhecimento de Deus. A autoconsciência e o autoconhecimento de Deus são tão infinitos quanto o seu ser. E o ser de Deus não está sujeito à apreensão das criaturas, à assimilação, compreensão e percepção. Deus não está sujeito à nossa capacidade de compreender, né? O ser de Deus não tem como depender disso. No entanto, embora o conhecimento de Deus compartilhado na sua revelação seja limitado e finito, é um conhecimento real e claro. É um conhecimento pleno, mas não exaustivo. Então, quem conhece a Deus o conhece verdadeiramente, o conhece plenamente, ainda que não exaustivamente. Por outro lado, embora seja um conhecimento claro e real, é apenas parte do conhecimento infinito que Deus tem de si mesmo.
Até os anjos têm um conhecimento limitado de Deus, né? Os anjos que não caíram. E eles estão lá na presença de Deus, cantando Santo, 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 né? E até o Filho de Deus, em sua natureza humana, tem um conhecimento de Deus diferente, em princípio e em essência, do autoconhecimento de Deus, né? O Filho de Deus, que é Deus e homem, é uma pessoa, tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo, né? Só Deus é assim. E, misteriosamente, esse Filho assume a natureza humana nele, e sendo uma só pessoa com duas naturezas, né, a natureza divina continua divina e a humana continua humana. Então é uma união que acontece sem misturas nem confusões, onde a natureza humana não se diviniza, por assim dizer, e a divina não se humaniza. Então, considerando que cada natureza continua agindo conforme a sua própria natureza, o conhecimento de Deus na natureza humana de Cristo difere em princípio e em essência do autoconhecimento de Deus, né? Por fim, o conhecimento que Deus compartilha em sua revelação, seja real e claro, sendo real e claro, aliás, mesmo sendo limitado, tem como objetivo único nos levar além da criatura para Deus e nos fazer descansar no coração do Pai. Terceira característica é que a revelação que procede de Deus e cujo conteúdo é Deus, também tem Deus como seu propósito, né? Deus fez tudo para si mesmo, como está lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Com esse fato, observamos que, embora a revelação seja limitada em relação a Deus, ela é limitada para o ser humano. Embora Deus tenha dado ao homem um lugar importante na criação, ele não é o fim. Nenhuma criatura é. O ser humano não é o fim, nenhuma criatura é. Mas Deus está se revelando, passando pelo homem, ou ao lado dele, para preparar o louvor e a glorificação de si mesmo ao espalhar as suas excelências e perfeições pelo mundo de suas criaturas. O ponto alto da revelação de Deus é a pessoa de Cristo. É o Filho do homem, que é a maior revelação de Deus. Cristo é a palavra que se tornou carne, que no princípio estava com Deus e era Deus. A fé genuinamente cristã é a que conhece a Deus na pessoa do Filho e nele permanece, porque a luz de Deus brilhou na escuridão do seu coração. João 14:9, 2 Coríntios 4:6. O cristão, então, que vê tudo à luz da palavra de Deus, pode ser tudo, menos limitado em sua visão. Ele sabe que ele é de Cristo e Cristo é de Deus. Essa fé coloca em posição para investigar a revelação de Deus na natureza e na história e coloca os meios à sua disposição, de forma que ele possa reconhecer o verdadeiro, o bom e o belo e distingui-lo das falsas e pecaminosas misturas dos homens. É por isso que Deus faz distinção entre a revelação geral e especial dele mesmo. Na geral, Deus usa o curso natural do fenômeno e eventos, dos fenômenos e eventos, né? E na especial ele emprega meios, visões, profecias e milagres incomuns para torná-lo conhecido ao homem. O conteúdo da geral é os atributos de poder, né? Os atributos de sabedoria e bondade. Da especial é a santidade, a justiça, a compaixão e a graça de Deus. Essas revelações são distintas, mas conectadas. Ambas têm origem em Deus, em sua bondade e favor soberanos. A revelação geral se deve à palavra que estava no princípio com Deus, que fez todas as coisas. A revelação especial deve a essa mesma palavra, pois ela foi feita carne em Cristo e agora está cheia de graça e verdade. Graça, então, é o conteúdo de ambas as revelações, comum em uma e especial em outra. É a graça comum que torna a graça especial possível, prepara o caminho para ela e depois a auxilia. E a graça especial, por sua vez, conduz a graça comum ao seu próprio nível e a coloca a seu serviço. Ambas servem ao fim de glorificar a Deus. Então, essa é a revelação do ser de Deus, né? Deixa eu ver aqui que entrou. Muito bem, vamos continuar aqui. O conteúdo, então, de ambas está nas Escrituras, né? Sem as Escrituras não podemos compreender a criação por causa da escuridão de nosso entendimento. É por isso que o cego não vê Deus em nada, né? E é por isso que o verdadeiro crente vê Deus em tudo onde suas excelências se espalham. Se Deus não usasse o mundo como sua revelação, ele seria um impedimento para Deus. O mundo seria. Se Deus não usasse
tudo que ele criou como sua revelação, tudo isso seria um impedimento, mas pela escolha, toda a criatura manifesta algo das excelências e perfeições de Deus. Se negamos a revelação de Deus na natureza, limitamos essa natureza, né, apenas para o coração, o sentimento do homem, e a ameaçamos ao ponto dela ser irreconhecível. Mas a Escritura ensina que Deus chamou as coisas à existência e continua mantendo, sustentando e governando. Por isso, quando olhamos para a criação, vemos que há um trabalho de Deus realizado no passado, mas também temos o testemunho do que Deus deseja e fez em nossos dias ininterruptamente. É por isso que na criação vemos Deus, né? E há várias passagens a respeito disso, né? Na criação vemos Deus, Isaías 40, 25, 26, Salmo 19, Salmo 104, Salmo 65, Mateus 6, 25 a 30, 5, 45, enfim. Na ciência teologia, que agora é outro ponto importante, os homens organizaram todas as testemunhas da natureza em 6 evidências para a existência de Deus. A primeira evidência é o mundo, né? Mesmo poderoso e abrangente, testifica que é temporal, acidental e dependente por natureza. É chamado de argumento cosmológico, ramo da astronomia que se foca em estudar a origem, a evolução, a composição e a estrutura do universo. A segunda é que o mundo exibe um propósito que seria ridículo explicar com base no acaso. Portanto, ele aponta para um ser onisciente e onipotente, com mente infinita, ele tem uma mente infinita, todo-poderoso e onipresente. É o argumento teleológico, né, do grego telos, que tem finalidades. O terceiro é a consciência de todos os homens, que tem um senso de um ser supremo, sobre o qual nada mais elevado pode ser concebido e pensado como autoexistente, que é o argumento ontológico relativo ao ser, à natureza. O quarto é que o homem não é meramente um ser racional, mas também um ser moral. Esse é o argumento moral. Quinto, que todos os homens correspondem fé, são religiosos. Não há tribos ou povos ateus. É o argumento do sensus divinitatis. Ou esse senso demonstra que somos supersticiosos, estúpidos, ou que se baseia na existência de Deus, né? E sexto e último, que todos os povos se parecem. Contudo, nenhuma dessas evidências pode fazer o homem crer. Na verdade, apesar de tudo, a loucura humana nega a existência de Deus por ingratidão, como está lá em Romanos 1, ou então no Salmo 14, 1. Mas o apelo desses argumentos vai além da lógica e moral humanas. Apelam para o coração. Então essas evidências estabelecem um vínculo de conexão entre a revelação de Deus fora do homem e a revelação dentro do homem. Afinal, a beleza da natureza e da história jamais encantaria o homem se dentro dele não houvesse algo que corresponda com elas. O homem seria como os animais. Portanto, por mais que seja incompreensível, mas a beleza de Deus na criação e a imagem e a palavra de Deus no homem fazem que esse reconheça as obras das mãos de Deus em alguma medida. O homem é a descendência de Deus, como está lá em Atos 17, 28. Deus se revela fora do homem. Ele se revela também dentro do homem. Ele não se deixa sem testemunho no coração e na consciência humanos. Essa revelação de Deus é uma capacidade para entender a sua revelação. É a consciência do divino em nós que nos permite ver o divino fora de nós mesmos, assim como o olho nos permite detectar a luz e a cor, ou o ouvido a captar os sons. Esse senso de religião é caracterizado pela dependência absoluta do Criador. Antes de pensarmos, nós existimos, e já existimos com as qualidades que temos, e dependemos de tudo em nossa volta. E esse senso é caracterizado pela consciência de um poder supremo, contra o qual não posso me revoltar ou me submeter sem vontade e indiferente. É uma dependência especial, não de um escravo, mas de um filho perdido. Em seguida estudaremos o valor da revelação geral. Que Deus nos abençoe, queridos.